Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma live da Radar. Nós vamos tratar aí do cenário da controladoria jurídica e do legal operations no Brasil. Claro que ele ultrapassa fronteiras, mas vamos aqui nos restringir hoje a abordar nacionalmente como está essa transformação no mercado jurídico, que é trazida por uma gestão cada vez mais profissionalizada e impulsionada por dados, controles, indicadores e outras atuações tão importantes, que são justamente responsabilidade aí dos nossos controllers jurídicos e nossos legal ops. Então, vamos entender um pouquinho sobre essas novas oportunidades que são promissoras no mercado, são espaços estratégicos que a Radar e toda a nossa comunidade aqui sempre está tratando. Queremos trazer para vocês, então, essas oportunidades aí. Bom, nós estamos aqui, então, com o Paulo Silva, né? Ele é advogado, controller, diretor de Legal Ops, professor do nosso MBA de Controladoria Jurídica e Legal Operations, e também o Paulo Samico, advogado, atuando como gerente jurídico, professor também do nosso MBA, e são hoje duas pessoas que eu entendo como referência no nosso universo de controladoria jurídica e legal ops. Então, desde já agradeço a presença aí, sei que estamos sendo privilegiados pelo conhecimento, pelo pouco que eles podem compartilhar conosco aqui numa live, né? Vamos lá, então. Começando, Paulo Silva, por favor, nos dê sua visão a respeito do novo perfil aí do jurídico, né, e de todo esse contexto que nós vamos tratar. Não, obrigado. Antes de mais nada, Samantha, boa noite. Paulo, boa noite. É um prazer estar falando com vocês. É um prazer estar aqui tendo essa oportunidade de falar com vocês e falar com quem aí acompanha os canais da Radar e tudo mais e está participando com a gente aqui dessa live. Por favor, se tiver algum barulho, alguma coisa assim, vocês me digam se não tiver muito bom, tá? E aí, eu acho, Samantha, respondendo objetivamente a sua pergunta, eu acho que a gente tem aqui sim hoje uma situação em relação a esse novo perfil. Né? O que a gente percebe aqui, e aqui eu vou destacar inclusive a pesquisa que foi feita pela Fundação Getúlio Vargas, se não me engano, há 2 anos atrás, em que ela apontava para novas carreiras dentro do jurídico. Né? E aqui vale até também resgatar um material do professor Richard Susskind, que já apontava isso há muito tempo atrás, em que seria necessário ao operador do direito, e perceba que eu estou falando aqui operador, eu não falo nem advogado, né? Ou seja, a esse profissional que se dedica ao mercado jurídico, ter aqui uma série de competências, né? Uma série de habilidades, né? Que não mais apenas aquelas que se relacionavam diretamente com o conhecimento técnico jurídico, por assim dizer. Então, hoje está muito claro para mim que o profissional do direito, esse profissional do direito, a gente falava muito do profissional do direito do futuro, não é do futuro, é de agora, né? É o de hoje. Ele tem que ser um profissional com uma forte formação, uma forte preparação em gestão, e aqui gestão em todos os seus aspectos, gestão financeira, gestão de fornecedores, gestão de pessoas, né? Tem que ser um profissional que extremamente aberto a um perfil colaborativo, um perfil, a realidade, a nossa nova realidade do direito, ela é uma realidade colaborativa, né? E acredito também que a gente está falando de um profissional, e aqui eu vou usar uma frase que não é minha, mas que eu gosto muito, que é inclusive de um colega nosso que também é professor do MBA aqui na Radar, que é do Vitor Cabral, em que ele diz o seguinte: olha, a gente tem que começar a pensar num profissional de direito que não esteja preparado para trabalhar com a tecnologia A ou com a tecnologia B. Porque as tecnologias vão mudar. As tecnologias mudarão. A gente tem que estar preparado, ou temos que preparar este profissional, temos que nos preparar, porque essa preparação agora é conjunta, para sermos profissionais que vão lidar com a inovação, de um modo geral, com outras tecnologias, ou seja, aqui também há uma questão de abertura, né,
para essa nova realidade. Não sei se eu respondi bem a tua pergunta. Com certeza. Penso também, né, que indispensável que esse profissional tenha uma habilidade de liderança, comunicação, gestão de equipes, né? Habilidade é essa que a gente sabe que tem ainda, né, sido rara, ou seja, a gente não encontra isso em todo mundo. Há excelentes profissionais, técnicos, etc., mas que por vezes chegam ali com alguma barreira comportamental, algum perfil que não se enquadra muito nesse perfil gestor, líder, né? Então, cada vez mais, eu penso ainda mais quando a gente extrapola o conceito de controladoria e alcança um conceito de legal ops, que é mais amplo, e aí a gente precisa de uma pessoa com uma visão mais sistêmica e essa habilidade de lidar com outras pessoas, né, Paulo? E me permita, né, acho que dentro do que você está falando, né, Samantha, o que a gente tem percebido cada vez mais é que departamentos jurídicos e escritórios, eles estão buscando esse tipo de profissional. Né? Eu tive o grande prazer de fazer o curso de controladoria jurídica com o Corradar. Fui seu aluno, eu sempre gosto de lembrar disso, eu fui seu aluno. Né? E eu costumo brincar que quando quem trabalha com controladoria, né, se lembra que muitas vezes essa era uma área que ficava um pouco relegada. Né? Eu brincava que ela ficava ali no fundo do escritório, era aquela área em que a lâmpada piscava, ninguém ia lá trocar, né? Acabava a água primeiro ali do bebedouro. O café Né? esfriava primeiro. Era o café que esfriava primeiro, enfim. Era sempre uma área que foi de maneira pejorativa, eu diria, de uma maneira muito depreciativa, né? E aí eu acho que começa um movimento muito forte focado em eficiência, focado em eficácia, em que esse profissional que tinha essa formação jurídica, mas que tinha todas essas competências administrativas e de gestão que você falou, né, ele começa a se sobressair. Ele começa, e aí escritórios e departamentos começam a, uma vez que são cada vez mais cobrados por resultados, né, começam a entender que esse profissional sabe fazer gestão, esse profissional que conhece gestão, esse profissional que consegue trabalhar por indicadores, que consegue trabalhar com KPIs, com OKRs, e que tem um foco na entrega, que tem um foco no resultado, isso parece clichê, mas é uma verdade, esse profissional começa a se sobressair. E o que a gente tem assistido hoje é que, justamente por essa busca por eficiência, por eficácia dentro do mercado, esses profissionais que hoje conseguem ter esta visão mais sistêmica, né? Não só olhando para a questão técnica jurídica, mas para a questão técnico operacional também, são os profissionais que o mercado tem demandado. Acho que a gente tem aqui ainda um desafio em relação a valoração da carreira, eu acho que sim, até entender como essa carreira está sendo construída aqui no Brasil, e aqui eu acho que o Paulo pode trazer até uma contribuição importantíssima, considerando a experiência dele ali na NCC e tudo mais, de como é que isso tem acontecido no mercado internacional, mas acho que aqui no Brasil a gente ainda tem algumas construções a serem feitas. Né? Acho que o profissional tem sido mais reconhecido, porém a gente precisa começar a construir uma carreira realmente que seja mais visível para esse profissional. Com certeza. Na verdade, assim, ainda tem muita gente que nem sabe muito bem o que é controladoria jurídica, o que é o legal ops, faz algumas confusões, etc., né? Em que pese também eu não ser muito apegada a definições assim tão quadradinhas, mas eu acho importante a gente trazer para o público, né? Antes de mais nada, na minha percepção, que quando a gente fala em controladoria jurídica no formato que existe hoje, em termos de metodologia, do que é preconizado em melhores práticas, a gente já está falando de uma ferramenta que é extremamente evoluída se a gente comparar com o paralegal lá dos Estados Unidos. Quer dizer, a gente pode se orgulhar, porque aqui no Brasil a gente tem um conceito realmente muito forte ligado à controladoria jurídica nas suas 4 grandes funções lá, que extrapola a questão do suporte ao setor técnico. Agora, quando a gente fala em legal ops, então, aí a gente está falando de algo mais abrangente.
Então, acho que o Paulo Samico pode falar um pouquinho para nós sobre a visão dele, né? Controladoria, Legal Ops, e um pouco desse desafio, então, de um profissional assumir uma função dessa de Legal Ops, Samico. Primeiramente, boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Então, Sim. boa noite, Paulo. Boa noite, Boa Samanta. Quem está aí com a noite, gente? Samir. 40 pessoas aí na live. Acho que vai aumentar mais. Obrigado aí pela oportunidade, Samanta. Não só da gente trocar essa ideia aí na live, mas também por a gente dividir nosso conhecimento e aprender tanto lá no curso da Radar, né, na pós. A minha percepção é que a gente está se reinventando enquanto profissionais, né? Eu vejo o Legal Operations como uma área que, de fato, é uma porta de entrada de inovação para os times jurídicos internos. Tanto na forma de operar, quanto na forma de fazer entregas mais consistentes, tanto quanto na forma também de você reinventar o profissional que precisa estar totalmente modificado para os tempos contemporâneos, né? Se você levar em consideração o que se exigia de um profissional jurídico ou de um operador jurídico, como o Paulo comentou, há 10 anos é uma figura, um perfil totalmente diferente da pessoa que se exige hoje. Nós estamos no meio de uma guerra comercial. Nós estamos no meio de tempos que todos os dias nós temos alguma mudança disruptiva, seja no mundo dos negócios ou no mundo da política, no Brasil e no mundo. Se o profissional não tiver com aquela skill que todo mundo fala, né, da adaptabilidade 100% afinada para poder desistir de um projeto, se reinventar, entender que a organização é dinâmica, ela muda as suas prioridades, ele vai automaticamente ser colocado para escanteio. E eu acho que quando o Legal Operations ele vem com essa roupagem, né, de uma nova forma de gestão jurídica, não mais controlando prazos, não mais apenas entregando dados secos para a operação, mas participando de fato da estratégia e ajudando a redefinir essa intersecção de estratégia do que faz o direito, de como o advogado ele pode ser melhor auxiliado dentro da sua técnica, estruturando melhor em projetos, de fato ele acaba abraçando não só a Legal Operations, mas a Legal Transformation que a gente tanto fala. Então, eu vejo um cenário muito positivo, tanto para jurídico interno quanto para escritórios de advocacia, prestadores de serviço para os próximos anos. E se a gente não enxergar assim, a gente vai acabar entrando num desfiladeiro, porque inteligência artificial está vindo aí, agentes autônomos estão vindo aí, novos modelos de linguagens LLMs estão vindo aí, e a gente precisa estar cada vez mais adaptado para poder trabalhar nesse novo contexto, porque do contrário, acho que a única coisa que é um dos meus planos, inclusive, de aposentadoria, porque eu adoraria viver assim, é um quiosque na praia. Porque eu acho que até aí também a gente vai ter uma mudança também para poder entender qual é o melhor coco para selecionar para vender. Então, eu acho que é um pouquinho disso. Quando você for abrir teu quiosque, você me chama, quem sabe eu viro tua Fechou. sócia lá. Mas olha só, né? O que me veio à mente aqui, nem planejado no nosso roteiro, né? Mas quando a gente fala em tudo isso, veja os valiosos insights aí que o Samico nos trouxe, o Silva antes também. Quer dizer, é um profissional que, além de tudo, além do conhecimento técnico jurídico, o conhecimento em gestão, as habilidades de liderança e gestão como um todo, a visão sistêmica, a adaptabilidade, ele precisa ser um empreendedor. Ele Com precisa ser certeza. um super intraempreendedor. Com certeza. Porque eu vejo até, né? A gente até pensou quando a gente foi criar ali as disciplinas do nosso MBA, escolhemos com tanto cuidado para ser realmente bem completo. E aí a gente inseriu, né, precificação de honorários, por exemplo. Poxa vida, vamos falar de precificação de honorários, a gente já começa a falar de mercado, de financeiro, de indicadores de lucratividade, etc. Quer dizer, a gente ultrapassa a questão da mera produtividade, que muitas vezes é vista na controladoria e no Legal Ops. Então, assim, é importante, cada vez mais, a minha percepção, que os operadores do direito se preparem como empreendedores, com essa visão empreendedora, com conhecimento do mercado, com essa afinação, né, com o resultado
que a empresa tem que ter, que o escritório tem que ter, porque só assim eles vão conseguir colaborar de fato nessa gestão mais estratégica no papel deles, né? E, Samantha, eu vou puxar um pouquinho aqui para o meu peixe na matéria que eu dou junto com outros dois colegas lá na pós da Radar. A nossa matéria ela é muito centrada na intersecção da área de Legal Operations com Compliance. Eu nunca vou esquecer, depois o comentário de um dos alunos da última turma que a gente teve no passado, que ele comentou com a gente que ele nunca havia pensado em como que a área de Legal Ops ela pode ajudar uma área de Compliance, seja essa área dentro ou fora do jurídico. Porque, às vezes, nas reuniões da estrutura mais sênior, né, você tem ali o Compliance Officer, você tem ali o Head de Litigation, você tem ali, de repente, o pessoal de riscos e controles, de auditoria, às vezes isso é segregado, e você acaba não tendo uma pessoa que olha de forma crítica para todas as áreas e ajuda a construir uma estratégia, seja em volta de um treinamento consistente, seja em volta de uma observância de um padrão repetitivo, né? Então, dentro de uma estrutura de compliance, eu estou com alguma frequência sendo demandado por denúncias numa determinada área, eu preciso investigar. E compliance é o dono disso. Legal Operations não vai se meter nisso. Mas ele começa a olhar para os dados e para os indicadores e olhar para onde que isso vai afetando dentro de uma outra estrutura. E aí ajudando a organização como um todo, pelo jurídico, a criar uma estratégia para poder ir além, né? Se Legal Operations está ali ajudando e munindo com dados a área de compliance, observando para as outras áreas, trazendo treinamentos mais consistentes, observando boas práticas, até a utilização correta da tecnologia, a gente está deixando a área de compliance 100% liberada para poder focar naquela estratégia que é a função princípio dessa área existir, né? Que é deixar a organização cada vez mais íntegra, ética, transparente e aí 100% compatível com o código de conduta que ela rege, né? Então, olha como a gente está lidando com um profissional rico, que literalmente pode jogar nas 11. E olha E só aquilo o que eu ouvi falar ontem, né? Numa conversa, numa reunião de trabalho muito importante. Uma pessoa me disse assim, Samantha, sabe qual está sendo o meu papel agora na empresa? Está sendo buscar identificar a atual cultura, porque houve uma troca de diretoria e tal, que abalou um pouco, ou enfim, trouxe alguma transformação cultural. Então, identificar qual que é a atual cultura e trabalhar, né, claro, na consolidação de uma cultura saudável, positiva, dentro da visão de negócio que se busca ter das políticas e tal. Uhum. Então é bem isso, como é abrangente, como é incrível, né? A gente tem cada vez mais esse horizonte de habilidades e conhecimentos diferentes que o controller e principalmente o Legal Ops precisa ter, né? Muito Certeza. legal. Paulo Silva, nos fala um pouquinho mais aí. Você ficou um pouquinho eu aí. estava aqui pensando eu estava pensando aqui no que vocês estavam falando, e aí eu vou tentar pegar um pouco esse comentário acerca do que o Samiko falou e do que você falou sobre a necessidade desse profissional ser empreendedor. E aí, quando a gente fala sobre empreendedor, a primeira relação que a gente faz é sempre essa coisa do empreendedor empreendendo, né, externamente. Mas eu acho que essa é uma característica que talvez eu não vá chamar de empreendedor, mas eu acho que é uma característica que está diretamente relacionada a quem empreende, que é a característica de desbravar, né? De ser um desbravador. Então, se você está trabalhando num escritório ou se você está trabalhando num departamento jurídico, o profissional de Legal Ops ele tem que ter essa característica de desbravar, ele tem que ter essa característica de questionar, ele tem que ter essa força de proposição, né? De dizer, olha, isso aqui pode ser repensado, né? E aqui, como o Paulo falou, na frente de compliance, mas em tantas outras, né? Eu gosto muito dessa característica que o profissional de Legal Ops tem de ser o cross e de ser uma ponte, né? Eu sempre digo isso, né? Fora, o profissional de operações legais, o profissional de Legal Ops, ele é uma grande ponte. Ele chega e conversa dentro da companhia, ele chega e conversa dentro do escritório
com áreas que muitas vezes a área técnica não conversa, né? Ou cuja experiência muitas vezes acaba sendo por vezes até antagônica em alguns momentos. Vou citar um exemplo, né? Quantas e quantas vezes uma área contenciosa não acaba ali tendo algum momento de atrito com a auditoria interna ou com a auditoria externa, né? E aí eu sempre dizia, eu falava, eu enquanto Legal Operations, eu não quero ter atrito com a auditoria. Ao contrário, eu quero ser o melhor amigo do auditor. Né? Eu preciso ser a ponte que vai entender qual é a necessidade, de traduzir o que essa pessoa precisa. Então, eu acho que aqui a gente tem pensando aqui, né, te ouvindo e ouvindo o Paulo, penso muito nessa característica, né, do desbravamento que eu relaciono com o empreendedor. E aqui eu quero trazer um outro ponto, que a gente está falando sobre carreira, né, também, quando a gente pensa agora, e a gente começa a perceber um movimento cada vez maior, eu, de certa maneira, também sou tão fruto desse movimento, em que cada vez mais as pessoas o mercado começa a olhar para a Legal Ops como serviço. Né? O mercado começa a olhar para a Legal Ops, então você começa a ter Big Fours investindo nisso. Né? Então a gente teve aqui no Brasil a Deloitte, mais recentemente agora a gente teve um movimento de KPMG, e tem outras consultorias que não são as Big Fours, mas que também estão estruturando suas áreas de Legal Ops como serviço. Né? As próprias empresas, as empresas de tecnologia, como a que eu trabalho, começam a entender também o quanto, dentro da sua entrega técnica ou de solução, eu tenho que estar embarcado com o Legal Ops. Então, a gente começa a perceber que esse profissional ele vai ter uma forte característica na prestação de serviço, ou ele vai ter uma forte presença e necessidade da prestação de serviço. Logo, essa característica que vocês destacaram de ser empreendedor, ela é extremamente necessária, porque me parece que o futuro do Legal Ops ele vai se expandir em termos de escritório e departamento jurídico. Mas muito do que a gente vai ver em termos de crescimento, eu acredito, nos próximos anos, está ligado à prestação de serviço. Com certeza. Ainda mais com o avanço da tecnologia, a inteligência artificial, isso vai ficar cada vez mais claro, né? O pessoal vai aproveitando, quem quiser trazer para nós aí alguma pergunta, quem quiser também se manifestar contando para nós quem é Legal Ops aí, quem é controller, se tem alguma dúvida sobre o tema, ou enfim, qualquer comentário, tragam aí para nós que a gente vai avaliar aí a participação, poder conversar um pouquinho com vocês, que é esse o objetivo, né? Algo mais solto aqui entre nós. Eu queria fazer também uma pergunta para o Samico, assim, Samico, o que muitos me perguntam, né? A pessoa ali como um advogado que não se vê mais apenas como um advogado tecnicista, ou a pessoa como um controller, mas que pensa em evoluir para um Legal Ops, o que pode ser feito, né? Como que consegue traçar essa carreira? De que maneira, que ferramentas tem para ter essa abertura e exercitar essas novas habilidades? Olha, para poder comentar um pouco sobre esse ponto, eu quero pegar o gancho que o Paulo acabou de citar, né, da parte de relacionamento entre Legal Ops e auditoria. Especialmente porque ontem a gente fez um encontro lá na ACC, Association of Corporate Counsel, para quem não conhece, uma associação global de advogados corporativos que está presente agora aqui no Brasil há cerca de um ano, e é a maior comunidade de advogados internos, né? A gente fez um evento ontem, online, com um projeto na prática, que tem por objetivo de você falar pessoas de você trazer pessoas que realmente sentam na função para desromantizar e dizer as dores, as delícias, como é que é de verdade estar ali naquela função, não só para você letrar quem quer estar ali, mas também para você trocar ideias, para você realmente demonstrar para aquela pessoa que um dia almeja sentar naquela cadeira, que ela realmente entenda quais são os reais desafios que ela vai enfrentar. E aí a gente teve 3 pessoas que sentam em cadeiras de Legal Operations, de controladoria e de eficiência.
que é o Bernardo Ulloa, que está na MetLife, o Samuel Bahia, que está na Prev, e o Luiz Gustavo Potrick, que também está ali na nossa pós, né, como professor, que está atualmente na Infraero. Dentre as discussões, o Bernardo ele trouxe para a gente esse dilema que o Paulo acabou de comentar, né, da relação do Legal Operations com a auditoria, e ele comentou uma frase que para mim foi muito marcante, que é a importância e o investimento no aspecto relacional. E aí, já trazendo para você a resposta, né, que você comentou da evolução da controladoria para Legal Operations, o Bernardo ontem ele disse que é muito importante a gente investir na construção de um relacionamento com as áreas para não demonstrar que você está ali num papel de auditor, de apontar falhas, de atrapalhar o processo, e sim num papel de uma construção coletiva em busca do constante aperfeiçoamento. É exatamente isso. Se você quer sair de uma área mecanizada, que está só apagando incêndio, que está ali alimentando um relatório sem apontar estratégia, aí sim você vira um Big Operations potente, você vira um profissional que está ali demonstrando caminhos, observando curvas de tendência, dando ideias, participando da estratégia. Aí vem o famoso pulo do gato. Ah, mas como é que eu vou fazer isso se eu estou sempre assoberbado com o trabalho manual? Aí eu também acabo concordando com o Paulo. Eu acho que cada vez mais a gente está observando o Legal Operations como um serviço. A partir do momento em que você vai deixando o trabalho mais técnico, mais aperfeiçoado, fica caro para as organizações você manter uma estrutura grande. É igual esse movimento que a gente observou, né, do jurídico interno não mais tocar o contencioso e terceirizar para os escritórios. Eu acho que hoje as grandes referências em legal operations era até parte da nossa espinha aqui poder comentar quem são as grandes referências hoje. Hoje eu vejo um trabalho muito primoroso feito pelo time jurídico da Vivo, que inclusive ganhou a última premiação da Leaders League. Hoje eu vejo um trabalho excepcional feito pelo pessoal da Suzano, aí muito liderado pela Vanessa, também líder regional da Coloque como Paulo. Eu vejo um trabalho espetacular feito pelo Fernando, da PepsiCo. O Fernando ele não é Legal Operations, ele é diretor de uma outra função, mas ele sempre trouxe uma paixão muito grande por munir as decisões dele com dados. Eu sempre brinco que se você nunca fez um benchmark com o Fernando, você está perdendo uma grande referência. E a gente tem outra aqui, que é o próprio Paulo Silva, que logo no início, na época que estava no Mercado Livre, conseguiu inspirar muita gente. Eu fui uma dessas pessoas. Tem o Cofone também, que estava até pouco tempo na Whirlpool também, trazendo os indicadores da parte de eletro. Então, eu acho que a partir do momento em que você começa a observar essas referências, você começa a entender como é que eles moldaram as suas carreiras e começa a você construir o seu próprio caminho. Porque também não tem fórmula certa, né? É. Cada um tem a sua trajetória, cada um vai seguindo a sua própria fórmula. E apenas para terminar, Samantha, eu trouxe aqui alguns dados bem interessantes de um relatório que saiu há pouquíssimo tempo no LinkedIn, chamado Skills on the Rise, onde ele separa as skills que cada país precisa desenvolver com base não só, né, nas fortalezas das pessoas que hoje estão atuando no mundo profissional daquele país, como nas suas necessidades. Aí tem da França, tem da Alemanha, e fazendo uma lupa aí especificamente no Brasil, e também uma correlação direta com o profissional de Legal Operations, as 5 skills em ordem de preferência para você desenvolver, começando da primeira, que é a mais importante. AI Literacy, que eu gosto de traduzir como letramento em AI. Tem gente que fala de alfabetização digital e tudo mais, mas eu acho que é muito importante você, de uma forma muito assertiva e direta, entender como é que a inteligência artificial está ajudando a sua profissão hoje em dia, né? A segunda é comunicação, sem sombra de dúvidas. Aí uma habilidade comportamental que tem gente que já chama de uma habilidade técnica, né? Mas você precisa aprender a vender o teu peixe, demonstrar quais são os dados, como é que você vai chegar adiante, construir uma narrativa, um storytelling potente. Terceiro é pensamento estratégico. Não vou nem me aprofundar nisso, porque a própria palavra já diz que é super importante você participar da estratégia e construir um raciocínio nesse sentido.
Eu acho que o quarto ele versa muito com tanto para quem faz um atendimento interno quanto externo, né? Que eles chamam de customer retention, mas eu diria mais um atendimento ao cliente. A gente chama de legal experience, né? Tanto dentro com o teu cliente você pode ajustar isso também quanto para fora, você está ali vendendo serviço. E o quinto e último é uma atenção muito grande nas políticas comerciais, a trade policy. Ainda mais nessa guerra comercial que a gente está desenvolvendo e participando, e quão importante é, sobretudo se você atua numa multinacional, você entender que as prioridades das organizações estão mudando muito rápido. A grande liderança estava preparada para 1 ano, 2 anos se estruturar num plano de negócios, mas hoje está mudando de 3 em 3 meses e de algumas organizações de 6 em 6. Então, tá aí essas skills que eu acho que é muito importante você adaptar no seu dia a dia. Nossa, realmente informações aí bem frescas e valiosas para nós, né, a respeito desse ranking aí de habilidades. Muito legal, muito legal. Até trazendo um pouquinho dos comentários que o pessoal está trazendo aqui para nós, né? Aqui, Cado Oliveira falou: quero muito evoluir. Infelizmente, em Minas, controller não é valorizado, né? Também alguém acabou de falar aqui que no Nordeste, aqui a Cris Reis, a controladoria, principalmente no Nordeste do país, é muito mal remunerada, infelizmente, né? E aí a Gabriela falou: acredito que a questão maior é que para adentrar no setor de legal ops, saindo da controladoria, a dificuldade maior está nas vagas que exigem experiência na área. Por isso realmente é difícil. Isso surge bastante, né, pessoal? O pessoal chega muito para mim falando: quero me tornar controller, mas não tenho experiência. Como é que eu faço para conseguir uma vaga? Porque todas as vagas exigem experiência. Daí, de controller para legal ops, eu já acho mais simples, porque se você já tem experiência como controller, você precisa apenas ter o conhecimento, né? Principalmente nas áreas mais administrativas e financeiras, Perfeito. estratégicas, para daí você alçar. Agora, realmente, para começar como controller, às vezes é mais difícil, né? Tem que aí se submeter a começar como um controller trainee ou um assistente de controladoria, tem caminhos, tá, pessoal? Sempre tem. A gente gosta de dizer que algo tem que ser feito personalizadamente, né? E traçar um planejamento de carreira, né? Muito personalizado, porque a gente vai ver os pontos fortes de cada um, né? E enfatizar isso. Sempre é possível. Fato é que o mercado está super aquecido para controladoria jurídica e legal ops. Se você falasse de controladoria jurídica 10 anos atrás, mais da metade das pessoas não sabia o que era. Hoje você fala de controladoria e de legal ops, pelo menos o pessoal já ouviu falar, tem alguns contornos, já não é mais novidade. E a gente vê os temas em geral de gestão, né, em escritórios e departamentos jurídicos borbulhando aí. Então, é uma oportunidade enorme, pessoal, para quem se vê aí com essa vocação. Tem que ter vocação para ser controller, para ser legal ops. Então, quem se identifica com essa vocação de seguir essa carreira, né? E aí tem, como eu falei, um planejamento de carreira personalizado. Se quiserem apoio na Radar, a gente tem esse apoio, tem outros profissionais aí no mercado fazendo. E tem o conhecimento, principalmente por meio do MBA como o nosso, que traz, né, não apenas, importantíssimo falar, um conteúdo teórico, fundamentos, mas traz cases, traz a prática, traz a problemática, né? Então, é um MBA que tem esse enfoque muito prático. E aí a pessoa consegue desenvolver, né, o que precisa para atuar nessas áreas. Vou deixar, vou falar um pouquinho mais do MBA no final, mas eu quero deixar o Paulo Silva falar uma palavrinha final dele aí também para o pessoal. Opa, acho que tá com a conexão meio ruim. Tá, tá Tá no mudo. mudo. Um minutinho ele pediu. Então, Samico, aproveita você, comenta aí, faz uma exposição final para nós sobre o tema. Maravilha. Olha, eu acho que até pegando o comentário do colega, né, relacionado que lá no Nordeste a remuneração ela está muito abaixo das expectativas, isso frustra o profissional de forma bem entristecedora, né? Porque, querendo ou não, é a tua profissão, o que você está planejando para poder seguir adiante aí com a tua carreira.
E eu acabo concordando com ele que alguns mercados eles precisam ainda valorizar não só os profissionais, mas também entender o quão importante é você investir em tecnologia, investir em transformação cultural, em gestão de Sim, mudança, porque ainda não se deram conta do que a gente está passando, né? A gente tem hoje uma república chinesa que está investindo em inteligência artificial para as crianças desde do primário, né? Desde do ensino fundamental. Os Estados Unidos agora está correndo atrás, devido à importância que essa ferramenta tem no dia a dia e na dinâmica dos negócios. A gente tem um fundo de investimento estrangeiro que está investindo numa empresa local, aqui no Brasil, a Enter, que auxilia o trabalho do advogado na defesa judicial de uma forma exorbitante, levar em consideração o oceano de processos que a gente tem e 1,5 milhão de advogados que não conseguem diminuir o número de ações judiciais. Então, se você não olhar para tudo isso que está acontecendo e não investir no profissional de Legal Operations que vai te ajudar a fazer essa transição de forma suave, definitivamente daqui a 1, 2 anos você está natimorto. E aí eu acho que cabe a nós, enquanto profissionais, entender aonde que a gente quer apostar as nossas fichas. Então, não podemos de forma alguma, e eu não gostaria de passar esse recado, de seguir adiante com uma lamentação. Não. Siga adiante com os teus estudos, siga adiante com os teus contatos, expanda o teu networking. Samantha, você acabou de comentar que a Radar oferece esse tipo de serviço. Hoje em dia, existem grandes escritórios que, inclusive, eles contratam de forma remota. Então, você está no Nordeste prestando serviços para o escritório no claro. Sul, que tenha consciência de que a medição do serviço ela é por resultado e não pelo comparecimento de um crachá ali, né, em uma perspectiva presencial. Você consegue dar uma guinada e consegue fazer diferença. Eu participei de um encontro ano passado, nós participamos, né, Samantha, no Congresso de Gestão Foi. Jurídica do Nordeste, e a gente viu como é a realidade lá em Fortaleza, de alguns outros estados e cidades próximas, e a gente sabe que é possível mudar. Né? E o povo nordestino tem isso no seu DNA, que é resiliência, que é a busca por inovação, que é Tem. não esmorecer. Então, eu acho que o importante é identificou um escritório que está ali te colocando para baixo, que não investe em você, que não investe na área, não investe nesse perfil profissional. Cara, se aperfeiçoa, se capacita e se joga no mercado porque você vai encontrar boas oportunidades em outros lugares. Ainda vou Tá. te dar o gostinho de você chegar para essa pessoa e falar, eu avisei. Chega para ele, para o teu ex-empregador e falar, eu avisei. Então, deixa isso bem claro, né? Se reinventa, aproveita que está chegando aí o dia 1º de maio, o dia do trabalho. Então, já manda essa nova roupagem, nessa mudança de calendário, de folhinha do calendário, inicia essa estratégia. Tem que ter um planejamento estratégico. Busca Radar, busca qualquer outra empresa ou atividade que possa te ajudar, porque dá para fazer esse shift com Com certeza. certeza. Nossa, muito bem dita. Grande fala aí do Samico. O Paulo Silva saiu, não está conseguindo entrar, vamos ver se ele consegue. Mas, de qualquer maneira, né, muita gente aqui comentando e pedindo, dá a dica de um curso, dá a dica do que fazer. Eu acho que é nessa linha mesmo do que o Samico colocou. Sempre fui uma empreendedora e então sou muito otimista e desbravadora, como o Silva disse. E todos nós temos que ser hoje nesse mercado, né? Se de repente você não vê espaço no escritório, busque espaço num departamento jurídico, numa companhia que geralmente tem essa visão mais corporativa, e aí você vai conseguir galgar seus degraus. Você também consegue, dentro de um escritório, influenciar, né? Tentar sensibilizar os sócios e os demais líderes para essa necessidade de uma gestão mais profissional, de uma controladoria, de um legal ops, de números, de indicadores, de uma visão mais estratégica, tá? Ferramentas nós temos muitas aí. É uma consultoria para conseguir justamente trazer essa visão externa e mostrar a necessidade e a utilidade, o resultado da profissionalização da gestão jurídica. É uma mentoria de carreira.
e entre tantas outras ferramentas. Cursos na Radar, nós temos cursos de curta duração, nós temos nosso MBA em Controladoria Jurídica e Legal Ops. Então, assim, estão aí as ferramentas. Cada um deve traçar seu planejamento, com ou sem ajuda de alguma empresa ou de algum profissional, e correr atrás, pessoal. Eu concordo, ao mesmo tempo que tem muitos escritórios que ainda não têm nem controladoria, que não tem uma gestão profissional, né? Por outro lado, há alguns, tudo bem, menos, em menor número, mas que estão extremamente evoluídos, e são esses que estão ocupando o mercado, como o Samico colocou. Tem espaço para todo mundo? Não sei, talvez por enquanto tenha, mas e mais para frente? Será que vai ter espaço para quem não profissionalizar a sua gestão, não embarcar uma inteligência artificial? É verdade. Né? Não vai ter. Então a gente precisa. Eu digo assim, eu tenho uma convicção que eu acho assim, que traz muito propósito para quem está na área de gestão jurídica como um todo. A gente está participando de um momento, Samico, de transformação impulsionado por mudanças diversas que você comentou, mundiais, etc. Mas falando aqui do Brasil, quer dizer, é uma mudança que realmente vai na essência da advocacia, que Com transforma certeza. a própria essência da advocacia e traz contornos cada vez mais estratégicos, relevantes para essa função social que é a advocacia, né? E todos os impactos que ela tem nos outros ecossistemas. Então, eu vejo que a gente está aqui agora participando disso, do início de uma controladoria, do advento aí de um legal ops com esses contornos que nós estamos preconizando, e essa tecnologia avançando, a IA entrando pesado. Daqui 10 anos o cenário vai ser outro, né, Samico? Quem Totalmente. chegar daqui 10 anos não vai ter passado por essa transformação. E é um momento realmente de muita transformação. Porque a gente ainda está falando de escritórios que têm arquivo físico, que não tem sistema ou tem um sistema inadequado. E ao mesmo tempo a gente já está falando de escritórios, departamentos jurídicos muito avançados em controladoria, em legal ops, em dados, em compliance, auditorias e etc. Então, ainda é um momento muito complexo nesse aspecto, mas daqui a pouco a coisa mudou. Quem está aqui agora é que está transformando, ajudando a transformar esse momento, né, Samico? É, e eu vou dizer para você uma coisa que me preocupa muito, ô Samantha, levando em consideração esse comentário que você falou do futuro, né? São os entrantes no mercado. Quem está se formando agora vai passar por uma dificuldade muito grande de se reposicionar profissionalmente, porque hoje a gente está utilizando a inteligência artificial que faria um trabalho de um estagiário, de um advogado júnior, até de um pleno. Porque ela faz a parte bruta e você usa um sênior para poder lapidar, né? Fazer a revisão final e trazer as ideias que talvez a inteligência artificial ainda não esteja pronta agora, num contexto que a gente não tem a capacidade plena aí da inteligência artificial generativa. Levando em consideração que já já a gente vai chegar nela e depois na superinteligência. Mas o fato é que onde é que esses profissionais vão estar? Se a inteligência Pois é. artificial está substituindo eles. Então, eu acho que para o futuro a gente tem um grande problema. Então, por isso que é importante que quem já está no mercado consiga se adaptar de uma forma muito rápida, porque vai surgir oportunidades para essas pessoas, mas a gente vai bater muita cabeça até isso acontecer. Esse é o aspecto número um. Acho que o aspecto número dois, quem quer buscar o seu diferencial dentro de uma área de legal ops, ou aqui acompanhando os comentários da crise de outras pessoas, é buscar cada vez mais construir uma rotina de criar processos. Um amigo meu, grande amigo meu, ele foi contestar dentro de uma ação na qual ele está conduzindo, e ele conseguiu observar nitidamente que a inicial foi construída com inteligência artificial, não só por falhas e repetições que a própria inteligência artificial traz, né, como frases que o próprio GPT ele acaba soltando e você sabe que que foi gerado por inteligência artificial, mas também porque ele colocou o número de um artigo errado. E aí, se você leva em consideração que ele inventou o número de um artigo, pode ter inventado uma jurisprudência, e aí existe uma falha muito grande na revisão humana.
Sim. Então, se você para poder analisar que não tem mais como você brigar com as novas tecnologias, você tem que criar processos consistentes que garantam não só a eficiência, mas a segurança da sua operação. Então você olha para o que está sendo oferecido para o mercado e já constrói o teu diferencial em torno desses processos robustos, né? Uma das nossas pessoas que estão aí assistindo, né, dos nossos colegas, eles comentaram: mas aqui é muito difícil e tudo mais. Cara, o que você acha de construir, de repente, uma solução adaptável que você pode controlar a ordem desses processos e começar a oferecer isso para escritórios menores, sendo você um prestador de serviço, ali as a service, como Legal Operations, como controlador desses processos, desses pequenos escritórios. Porque escritório é o que tem demais. Às vezes você tem uma pessoa, tem um escritório familiar, e você começa a demonstrar a tecnologia sendo um showroom para esses pequenos escritórios e vai convencendo na base do murro, né? Dando murro em ponta de faca. Porque tem que ser assim, não vai ser fácil. Ninguém disse que seria fácil, né? Vai ser complicado. Grandes organizações, eu vou falar por mim, vou dizer o que eu vivenciei. Participei de grandes empresas multinacionais e empresa nacional também. Há 10 anos na Sul América existia uma versão grande, 10 não, 15, grande pra caramba de inovação. As pessoas eram resistentes à inovação. Eu entrei lá na época em que fax era uma realidade. Veja só você, passar fax. Hoje em dia as Sim. pessoas não sabem nem mais isso, né? Na Souza Cruz, cara, lá era um pouco diferente. A gente abraçava muito a inovação, a bem da verdade. Mas ainda assim as áreas tinham uma resistência. Eu nunca vou esquecer quando a gente entregou a primeira minuta em Visual Law e a área de negócios não gostou porque não achava com cara de contrato, ficou com medo daquilo dar errado. Olha só. Então, são apenas fatos que vão te trazendo que sim, é possível você inovar e vencer essa barreira por meio da coragem. Mas já falei muito porque o Paulo voltou, então agora é a hora dele falar. Nossa, não, mas Puxa, foram pessoal. ótimos aí os comentários, os insights, né? É muito legal a gente ouvir, pessoal, a experiência, né? Então, aqui nós estamos tratando com duas pessoas que têm uma trajetória já longa, e não só a trajetória deles, mas participam de outras trajetórias, grupos, associações, etc., em que convivem com pessoas que estão aí nesse universo, né? Então, muito legal ouvir todo esse desenvolvimento. O Paulo Silva conseguiu voltar conosco finalmente hoje. Não sei se o Instagram aqui que está meio bugado, mas eu convidava ele de novo, ele não entrava. Agora deu. Né? Eu estava querendo, tava brincando, né? Eu falei que advogado e tecnologia é um negócio que vai dar problema, não adianta. Mas eu consegui ouvir algumas das coisas que vocês estavam falando, Samico e Samantha. E aqui eu acho que, lendo também alguns dos comentários, eu vou trazer talvez aqui uma. Eu faço cor às palavras do Samico, eu acho que quem está entrando nessa carreira de controladoria e legal ops, não desista, tá? Mas tenha em mente que você precisa ser um profissional que vai cada vez mais precisar incorporar a tecnologia no seu dia a dia. E eu gosto de falar, por exemplo, a gente estava discutindo isso aqui, hoje eu trabalho numa empresa de tecnologia. E a maneira como a gente vai se relacionar, inclusive com os sistemas, vai mudar. Né? Eu percebo que cada vez mais as ferramentas elas vão passar a ser conversacionais. Então, aquela maneira como a gente trabalhava com a ferramenta, né? Coloca o número do processo, digita isso, digita aquilo. Não, a gente vai precisar cada vez mais entender que as ferramentas vão ser conversacionais e isso vai exigir de nós profissionais uma coisa que a gente aprendia na faculdade e que às vezes a gente acabou esquecendo, que é, por incrível que pareça, a lógica. A gente vai. E eu não estou falando de lógica de programação, eu estou falando de lógica. Por quê? Porque o bom profissional, o bom profissional de legal operations vai ser aquele profissional que vai conseguir fazer boas perguntas. É ele que vai fazer boas perguntas para os dados, é ele que vai fazer boas perguntas para as aplicações. Né? Esse profissional vai se diferenciar. E uma outra coisa que eu gostaria de comentar, principalmente com o pessoal que está falando, puxa, eu quero mudar, eu quero seguir e tudo mais, pode parecer um conselho, não é um conselho, né, mas
um contrassenso, para dizer, e contando um pouco da minha experiência. No geral, a gente sempre ouve aquela história, né? Onde é que você tem um gap, corre atrás, né? Melhore. Agora, gente, não esqueçam de olhar as suas fortalezas. Não esqueçam de olhar aquilo que você faz bem. E vou trazer para vocês a minha experiência quando eu comecei a trabalhar ainda com controladoria jurídica. Eu comecei a trabalhar numa empresa de telecomunicações. Eu entrei no departamento jurídico, num departamento jurídico já extremamente bem construído, e toda a minha carreira, todo o meu background vinha do mercado financeiro e da área de operações. E aí, óbvio, eu queria crescer, óbvio, eu queria prosperar, eu queria, né, me desenvolver. E aí, o que eu olhei? Quando eu olhei, eu olhei e disse o seguinte: bem, eu tenho muita gente que faz coisas muito boas aqui dentro. O que essa turma não faz que eu faço bem? O que este pessoal. Então, pensem um pouco nisso, porque deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu gosto de sempre dizer isso. Tem um ditado popular, né, que diz que filho de coruja não tem pai, né? E eu vou dizer para eu decidi ao longo da minha carreira ser pai de coruja, né? O que eu quero dizer com isso, gente? Muitas vezes a carreira do controller, a carreira da pessoa que trabalha com LegalOps, ela começa pegando aquilo que ninguém quer fazer, que ninguém olha e que ninguém tem um cuidado. Então, quando você pega essa corujinha, traz essa corujinha para você, cuida dela, né? E eu sempre gosto de dizer, lembre-se, coruja é uma ave de rapina, né? Ela é uma ave perigosa. Se bem cuidada, se bem trabalhada, né, ela vai se tornar uma bela ave. E o que eu quero dizer com isso é, se você entender, né, justamente aonde estão esses gaps no teu escritório, aonde estão esses gaps no seu departamento jurídico, é aí que você, controller, é aí você que, legal operator, vai conseguir desenvolver de fato a sua carreira e a sua potencialidade. Né? Vai conseguir trazer eficiência, vai conseguir trazer eficácia e vai conseguir, com o uso de tecnologia, revendo processos. Alguém fez um comentário e eu defendo, e eu sempre digo isso, né? A ordem de pessoas, processos e tecnologia, a ordem não é por acaso. Né? A maior falha que a gente pode talvez cometer no mundo de LegalOps é querer começar pela tecnologia e não começar pelas pessoas e pelos processos. A gente precisa começar pelas pessoas e pelos processos, até porque quando você implementa uma ferramenta tecnológica em um processo ruim, parabéns, você só tornou automatizado algo que já era ruim. Então agora você conseguiu exponencializar aquilo que não era bom. É mais né? perigoso Então, ainda. É mais perigoso ainda. Então, olhar para o processo, gente, é sempre muito importante. E buscar formação. Acho que aqui a gente tem o MBA da Radar, né, que é um excelente, se não um ponto de partida, um excelente, além de um ponto, pode ser o seu ponto de partida, mas também pode ser essa etapa para você desenvolver, trazer outros conceitos, entender como é que você vai integrar o pensamento estratégico no teu dia a dia, como é que você vai conseguir pensar bem a tecnologia dentro do teu dia a dia, como é que você vai pensar a tecnologia de maneira estratégica. Desculpem, tá, pessoal? Acabei me enrolando aqui. Talvez tenha sido repetitivo em alguma coisa que vocês já tenham falado. Não, foi excelente. Uma linda fala aí para fechar a nossa live, até porque o nosso tempo também já está terminando e 1 hora já derruba a gente aqui. Mas, então, pessoal, para os tantos que perguntaram justamente como chegar lá e dê dicas e ajude, eu acho que muitas dicas já foram dadas hoje aqui, mas cursos de curta duração, cursos de pós-graduação, grupos especializados em gestão jurídica, em controladoria, em legal ops, grupos de discussão, grupos de estudo que vocês participem, né? Então, assim, tudo voltado à gestão, tecnologia e a essas habilidades todas, processos de trabalho. Então, assim, tem muita coisa boa aí no mercado. Claro, eu não deixo de falar da Radar, nós temos os cursos de curta duração e temos o nosso MBA em Controladoria Jurídica e Legal Ops. Primeiro e único MBA desse tema no Brasil. Foi criado com muito carinho, depois de muita experiência, muito know-how dentro dessa área.
Nós temos os melhores professores do mercado, me orgulho em dizer, são grandes profissionais, todos eles escolhidos a dedo, né? E realmente o MBA tem muitos diferenciais aí para vocês. Ele é online, você consegue assistir gravado se quiser, super flexível aí. E a gente está no momento ainda de isenção de matrícula e um desconto que alcança quase R$ 6.000 no valor total do MBA. Para a nossa turma 2, que começa dia 5 de agosto. Eu começo lá falando sobre o mercado jurídico, né? Justamente para contextualizar tudo isso, trazer informação, trazer essa visão mais sistêmica que nós precisamos ter para sermos bons controllers e bons legal ops. Então, aqui na bio do nosso Insta, no site da Radar, também tem lá links e todo o caminho para você conhecer um pouquinho mais do nosso MBA e se colocar lá como interessado. Já temos com metade da turma completa, as vagas são limitadas, então tá aí, né, a oportunidade para você vir fazer parte disso. Nós já temos alunos que ainda estão cursando o MBA, mas já estão colhendo frutos pelo fato de estarem cursando. Isso já abriu portas em colocações e em um próprio crescimento dentro do escritório ou do departamento jurídico em que está trabalhando. Então, eu não tenho dúvida de toda essa utilidade aí, tá bom, pessoal? Agradeço de novo a Paulo Silva, Paulo Samico, meus queridos amigos e, né, companheiros da nossa área aí de gestão jurídica, pelo tempo de vocês, pela energia, pelas contribuições, pela sabedoria. Em breve, esperamos estar de novo aqui trazendo mais novidades para vocês, tá bom, pessoal? Obrigada, então, a todos. Uma boa noite. Tchau, tchau. Tchau, Paulo. tchau. Tchau, tchau. Até a Até mais, próxima. Samantha. Obrigado, Samico. Prazer em Tchau. revê-los. Valeu. Tchau, tchau, gente. Prazer. Obrigado, Valeu. pessoal. Foi Tchau, tchau, ótimo. gente. Obrigado.